aula. Então, essa aula vai ficar gravada. E amanhã, que é sexta-feira, é o dia de eu postar essas aulas gravadas nessa semana lá no GR8. Pessoal, amanhã eu dou aula até meio-dia e eu vou baixando essas aulas no meu computador, depois salvo no YouTube para depois colocar o link no GR8. Eu faço isso até sábado. Não, sábado ou domingo eu faço isso, tá? Então, se você assistiu a aula de hoje, se quiser repetir, você vai ter essa aula provavelmente no GR8 no sábado. Quem chegar atrasado também vai poder assistir depois. Então, vamos lá. Alguma pergunta, pessoal? Tudo certo? Vocês estão Tudo certo, dormindo? professora. Obrigada, viu? Pessoal, eu vou falar de um assunto que eu amo. Olha só. Semana passada eu finalizei o conteúdo de zoologia lá no GR8, gravei uma aula de cordados e uma aula de todos os 9 filos. Nossa, foi uma aula que eu fiz com muito capricho, com muito carinho. Quem não assistiu às aulas da semana passada, por favor, assista. Assista, faça anotações, finalize o seu caderno de zoologia com as aulas da semana passada. Baseada nas aulas de zoologia, eu fiz a prova. Então, a avaliação de sexta-feira, primeira chamada, e de sábado, segunda chamada, ela é uma aula elas são avaliações baseadas em todas as aulas de zoologia, mas especialmente nessas duas que eu postei semana passada. Quem não assistiu às aulas da semana passada, assista, faça resumo no caderno, se prepare para você aí, né, fechar esse ano com excelência mesmo. Eu peço que vocês não joguem fora os materiais desse ano. Vocês precisarão desses materiais na terceira série, talvez alguns na universidade, no curso que farão. Então, não descartem os materiais, tá, pessoal? Você só vai descartar mesmo quando você entrar na universidade. E se você for fazer um curso naquela área, por exemplo, quem vai fazer cursos biológicos, não descarte o material de ensino médio de biologia. Porque você vai precisar de algumas coisas do ensino médio, porque o professor da universidade, ele entende que você já sabe tudo do ensino médio, então não descarte esse material para você poder consultar caso precise, tá? Então vamos lá, eu vou falar hoje de nutrição, digestão e sistema digestório. Vou começar a falar hoje, vou finalizar amanhã. Amanhã eu vou falar mais de nutrição, digestão e sistema digestório e falarei sobre as questões que eu coloquei nas avaliações de primeira e de segunda chamada. Então vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim? Sim. Sim, professora, dá para ver certinho. Obrigada, Maria Luísa. Pessoal, vamos lá. Nós somos animais. Como todos os outros animais, nós somos seres eucariontes, pluricelulares e somos heterótrofos. Isso quer dizer, então, que as nossas células possuem a carioteca, que é aquela membrana nuclear que delimita os cromossomos do restante do citoplasma. Nós somos seres multi ou pluricelulares, quer dizer que nós somos formados por mais de uma célula. Não existe animal unicelular, tá? O ser que tem as nossas mesmas características e é unicelular, ele é um protozoário. Ele vai ser classificado no reino protista ou protoctista. E nós somos seres heterótrofos. Quer dizer que nós não somos capazes de sintetizar o nosso próprio alimento. Essas 3 características são características de todos os animais. Então, você pode abrir seu caderno, colocar aí 19/11/2020, nutrição, digestão e sistema digestório. Nós, animais, somos eucariontes, multicelulares e heterótrofos. Quer dizer que a nossa nutrição é heterotrófica. Nós não somos capazes de sintetizar nosso próprio alimento. Então, a gente se alimenta.
Nós nos alimentamos de alimentos de origem animal e vegetal. Então, nós somos onívoros. Existem animais herbívoros, onívoros e carnívoros. Herbívoros são animais que se alimentam de vegetais apenas. Onívoros, eu falei herbívoros, né? Herbívoros, animais que se alimentam de vegetais. Onívoros, animais que se alimentam de animais e vegetais. E carnívoros são animais que se alimentam apenas de alimentos de origem animal, se alimentam apenas de outros animais. Então, vamos fazer assim, para a gente chegar à nossa nutrição, é bom a gente entender como é que a evolução nos trouxe o sistema digestório que nós temos. Como é que ao longo dos 9 filos, como é que evoluiu esse tipo de nutrição heterotrófica? Como é que evoluiu a digestão, desde os poríferos até os cordados mamíferos como nós, que somos animais mais complexos e completos que existem? Isso é chamado de fisiologia comparada. É quando a gente compara um sistema em relação aos 9 filos, em relação aos filos anteriores. Então, vamos relembrar. Os 9 filos estão divididos, então, em poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas e cordados. Vamos relembrar lá como que era a digestão nos poríferos ou espongiários, animais mais simples que existem, animais fixos que nem possuem tecidos verdadeiros, são parazoários, animais em que a digestão acontece em células especiais, células flageladas chamadas de coanócitos. Então, os coanócitos são as células típicas dos poríferos e são as células que realizam a digestão que é exclusivamente intracelular. Como é que é em nós, cordados, né, a nossa digestão? A nossa digestão já é exclusivamente extracelular, num longo tubo digestório que vai desde a boca até o ânus. Então, a digestão, ela evoluiu de uma digestão exclusivamente intracelular nos poríferos para uma digestão exclusivamente extracelular nos cordados. Então, vamos relembrar. Poríferos de digestão intracelular, quinidários de digestão intra e extracelular na gastroderme, plateumintos de digestão extracorpórea, né? Por isso que os vermes, a maioria dos vermes são parasitas intestinais, então eles vivem no intestino de quem tem um intestino funcional que vai digerir por eles, e aí eles apenas absorvem o que já está digerido. Então, nos plateumintos há um tubo digestório incompleto, não muito eficiente, mas há um tubo, ele é incompleto. E nos nemateumintos a gente tem um tubo digestório completo, com boca, o tubo e o ânus, mas ainda uma digestão própria ineficiente. Por isso, muitos deles são parasitas intestinais. Então, isso, gente, é uma revisão, tá? Tanto para avaliação de vocês, quanto no conteúdo de zoologia. Presta atenção e vê se você anotou isso aí. Então, porífero intracelular, quinidário intra e extracelular, nos plateumintos um tubo digestório incompleto, digestão extracorpórea e extracelular, nos nemateumintos um tubo digestório completo, mas uma digestão própria ineficiente, por isso vivem nos intestinos. Aí, a partir dos anelídeos, todos terão tubo digestório completo e conseguirão realizar a sua própria digestão. Anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas e, finalmente, os cordados. E aí eu vou comentar sobre alguns cordados especiais. Vou falar agora. Sim. Os primeiros mais devagar, os nomes? Posso. Ó, a gente tem os 9 filos: poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, mas isso você tem anotado no caderno. Nemateumintos, anelídeos,
moluscos, artrópodes, equinodermas e cordados. Então, você colocou aí os 9 filos. Os poríferos, digestão intracelular, exclusivamente intracelular. Nos cordados, a digestão exclusivamente extracelular. Nos poríferos, digestão intracelular no coanóstomo. Nos quinidários, digestão intra e extracelular, uma cavidade digestiva chamada de gastroderme, mas ainda não é um tubo digestório, é algo mais simples. Nos plateumintos, já acontece um tubo digestório completo. Incompleto. Ele só é completo nos nemateumintos. Plateumintos e nemateumintos, terceiro e quarto filo, a digestão é ineficiente, apesar deles terem um tubo digestório. Por isso, eles vivem nos intestinos nossos, por exemplo. Porque como eles não conseguem realizar a própria digestão, eles têm uma necessidade de viver parasitando o intestino de quem tem um bom intestino, como são os cordados, especialmente os mamíferos. Então, porífero, coanóstomo. Quinidário, gastroderme. Plateuminto, tubo digestório incompleto. Nos nemateumintos, tubo digestório completo, mas não muito eficiente. Aí, a partir dos anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas e cordados, todos terão um tubo digestório completo, com uma boca, um tubo e um ânus, e conseguirão fazer a sua própria digestão, que será extracelular. Não vai ser dentro de célula, vai ser no tubo digestório, liberando enzimas digestivas. Essas enzimas digerem quimicamente o alimento, digerem quimicamente essas macromoléculas, e aí as moléculas que vieram quebradas das macromoléculas serão absorvidas pelo tubo digestório, vai para o sangue e o sangue leva para as células, já que nós animais somos seres multi ou pluricelulares. Respondi? Ok. Obrigada. Então, vou falar agora das aves. Pessoal, as aves são cordados, né? Possuem notocorda, fendas branquiais durante o desenvolvimento embrionário, possuem um tubo nervoso dorsal, possuem um coração ventral. Essas 4 características são de todos os cordados. E as aves, elas têm um bico córneo que não tem dentes. Então, como é que esses animais vão triturar os alimentos que ingerem, sementes que ingerem, sem dentes, né? Engole o alimento inteiro. E aí esse animal, ele possui ao longo do seu tubo digestório a moela. Moela de frango, adoro. A moela, pessoal, ela faz parte do tubo digestório das aves. Ela é um órgão muito musculoso. Por isso, quando a gente vai cozinhar moela, quem come moela, tem que cozinhar na panela de pressão, porque ela é uma carne assim, dura, né? Muito fibrosa, mas que quando é cozida na panela de pressão fica bem macia. Então, o que a moela faz? A moela funciona como os nossos dentes, que trituram os alimentos. Então, as aves não têm dentes, mas tem a moela. E a moela, então, é um órgão musculoso que vibra, que bate uma parede de um lado com a parede do outro, triturando ali as sementinhas e os alimentos que esse animal ingere. Quando a gente ou mata um frango, eu nunca matei não, detesto matar animal, mas eu como um animal que alguém matou, infelizmente eu como. Mas se eu ver matando eu não quero não. Mas voltando, então, quando você compra um frango lá inteiro, de granja, esse frango, ele vem com um saquinho dentro dele, que vem pé, pescoço, cabeça e moela. Vem os miúdos lá, né? Quando você vai pegar essa moela, você vê que ela tá suja, ela pode vir com restos de alimentos, com pedrinha, com sementes não trituradas ou parcialmente trituradas, em uma pelezinha amarela que a gente tira para a gente depois temperar e cozinhar essa moela. Então a moela funciona como os nossos dentes que trituram os alimentos. A moela, ela vai
assim, ela é um órgão muito musculoso. As aves acumulam pedras mesmo, que coletam por onde passam. Essas pedras ajudam essa moela a triturar os alimentos que essas aves ingerem. Então, é isso que eu tinha que falar de moela. Vou falar também dos ruminantes. Os ruminantes são cordados mamíferos, são animais que ruminam, são animais que possuem um tubo digestório também bastante peculiar. Olha só, veja esse... É uma vaca, né? Apesar de ter chifrinho aqui, é uma vaca porque a gente vê aqui as glândulas mamárias bem desenvolvidas. Olha esse tubo digestório dessa vaca. Tem a boca, o esôfago, aí tem um negócio muito grande aqui, um saco muito grande que está aqui como pança, tem o coagulador, tem o folhoso, tem o barrete e depois vem o intestino seco, o reto e o ânus. Pessoal, os ruminantes, eles possuem um estômago dividido em 4 regiões. O nosso tubo não é nada disso, né? Na verdade, o nosso tubo é parecido com esse, mas em vez de ter um estômago dividido em 4, nosso estômago, a gente tem um estômago, né? Um estômagozinho mesmo, simples. Então, olha só, o que os ruminantes fazem? Olha o tamanho da pança aqui na vaca. Tá vendo? Um saco gigante, gigante mesmo. Vamos ver, então, como que é que esses animais digerem os alimentos que ingerem. A vaca, os bovinos, são animais herbívoros, são animais que se alimentam de capim, né? De vegetais, de folhas. As folhas são ricas em celulose. A celulose é um tipo de carboidrato, é um carboidrato do tipo polissacarídeo, de difícil digestão. E aí esses animais possuem um tubo digestório adaptado para digerir a celulose que ingerem. Nós não somos capazes de digerir celulose. A gente não tem capacidade de digerir celulose. Então, se você comer um feijão, um grão de milho, uma couve, uma alface, se você não mastigar bem, vai sair inteiro nas suas fezes. É isso que a gente observa na fralda do neném. Se o neném comeu lá um feijão, engoliu inteiro, sai o feijãozinho inteiro na fraldinha do neném, porque esse feijão tem uma capa de celulose que a gente não consegue digerir, tá? Então, voltando à vaca. Olha só, pessoal, como é que essa vaca, então, digere os alimentos que ingere? Ela vai ingerindo ao longo do seu dia uma grande quantidade de folhas e vai acumulando essas folhas todas na pança. Essas folhas ficam lá na pança. Quando enche a pança, por isso que esse termo pança, né? Tem gente que fala, e aí, encheu a pança? Não, nós não temos pança. Quem tem pança são os ruminantes. Os ruminantes têm pança, que é essa grande porção do estômago. Esse estômago deles é dividido em 4 regiões. Quando eles enchem a pança, aí eles param de ingerir alimento. Então tá lá a vaca no pasto. Aí ela vai ingerindo uma grande quantidade de folhas lá, de capim. Quando a pança dela fica cheia, ela para de ingerir e aí ela começa a regurgitar. Ela regurgita essa folha que ela ingeriu. Gente, eu estava esquecendo, mas na pança existe uma grande quantidade de bactérias que liberam substâncias que auxiliam na quebra da celulose. Então, na pança, começa ali uma digestão química a partir de bactérias que vivem nessa pança. Então, esse animal ingere uma grande quantidade de folhas. Essas folhas vão ser digeridas quimicamente, inicialmente na pança. Aí esse animal regurgita essas folhas, vai para a sua boca e aí começa a mastigar. Então a vaca mastiga o dia inteiro. Ou ela está ingerindo folhas, capim, ou ela está mastigando esse capim.
Quando ela enche a pança, ela regurgita, aí volta para a boca, aí ela mastiga, 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 e depois, pela segunda vez, engolindo, agora isso que está bem mastigadinho, aí vai passar pelo folhoso, pelo coagulador e seguir ao longo do tubo digestório. Então tem a primeira digestão, que é essa de ingerir o capim e armazenar na pança, e depois tem a segunda digestão, que vai ser mastigar esse alimento, então, para que de fato ele continue o seu percurso ao longo do tubo digestório, para que a digestão de fato aconteça, e aí esse animal vai aproveitar os nutrientes que estão no alimento, o que não servir serão as fezes desse animal. Então é assim que os ruminantes digerem os seus alimentos. E aí, vou falar agora de nós, né? Falei dos 9 filos e vou falar especialmente de nós. Mas antes de falar de nós, eu preciso falar da nossa nutrição. O que vem a ser a nutrição? Então, a nutrição... Desculpa, pessoal. A nutrição é um conjunto de processos que vão desde a ingestão do alimento. A ingestão é você ingerir, né? Você colocar para dentro o alimento, até a sua assimilação pelas células. Nós temos 4 trilhões de células vivas no nosso corpo. Todas essas células necessitam o tempo todo de água, de nutrientes e de oxigênio. A água e os nutrientes virão de tudo que a gente ingere. O oxigênio vai vir do ar que a gente inspira. Então, nutrição é esse processo, é um conjunto de processos que vão desde a ingestão do alimento até a sua assimilação pelas células do corpo. Então, você ingere o alimento, digere o alimento. O alimento digerido quer dizer que macromoléculas foram transformadas em moléculas. As moléculas são absorvidas pelas microvelocidades do intestino. Essas moléculas vão para o sangue leva para as células do corpo e lá nas células, essas moléculas serão agora, passarão por processo de respiração celular para que a gente tenha a energia, né? Para essas células desenvolverem o seu próprio metabolismo. Então, tudo isso, desde a ingestão do alimento até a assimilação pelas células do nosso corpo, tudo isso é chamado de nutrição. Então, como eu disse, nós animais temos uma nutrição heterotrófica do tipo onívora. Existem os animais herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Nós, pessoal, então temos uma nutrição do tipo heterotrófica ou heterótrofa onívora. E na nossa dieta alimentar diária, gente, isso é diariamente, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós precisamos diariamente de carboidratos, de lipídios, de proteínas, de vários sais minerais, de várias vitaminas e de água. A água não é considerada nutriente porque ela não tem caloria, mas a água é essencial para a nossa vida. Precisamos beber água, mais de 1 litro de água por dia, porque quase todas as reações do nosso corpo dependem da água, tá? Então, temos que beber água, a gente perde água na respiração, na transpiração, pela urina, pelas fezes, cabelo, unha, pele, tudo em nós necessita de água. Então, por favor, beba água. Agora, falando dos nutrientes, né? Nós temos carboidratos, também chamados de glicídios ou açúcares, são massas e doces. Temos os lipídios, que são óleos e gorduras. Temos as proteínas, que são tanto de origem animal quanto vegetal, mas principalmente representado por carnes e ovos. Temos sais minerais diversos, né? Diversos. Aquilo que a gente tem lá na tabela periódica,
cálcio, potássio, magnésio, manganês, um monte de coisas. Temos vitaminas diversas que nós necessitamos todos os dias, vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina C e etc. Então, o que eu quero que vocês saibam, assim, ao sair dessa aula, que você tenha consciência de que você precisa suprir as suas necessidades nutricionais. E suprir necessidades não é suprir desejos. A gente tem desejo de comer um monte de coisa gostosa, principalmente a indústria alimentícia, ela investe pesadamente em produzir alimentos deliciosos e altamente viciantes e atraentes, mas que não suprem as nossas necessidades nutricionais. A gente pode satisfazer o desejo? Podemos, mas não podemos viver apenas de desejo. A gente tem que primeiro, a gente tem que priorizar as nossas necessidades nutricionais para depois satisfazer os nossos desejos, tá? Então, vocês aí são adolescentes, já estão numa idade de muitas escolhas, entre elas do que vocês desejam comer, né? Quando é criança, a mãe, o cuidador, oferece para a criança aquilo que entende que é melhor, né? Existe toda uma introdução alimentar ali, depois que o bebê sai do peito para a alimentação, né? Que vai ser servida. Mas quando a gente cresce, como vocês, aí você faz as suas escolhas. Você não vai mais comer aquilo que alguém colocava na sua boca para você comer. É você que vai levar a sua boca. Então, você precisa fazer escolhas interessantes. E essas escolhas interessantes e inteligentes, então, a prioridade tem que ser suprir necessidade nutricional. Supriu a necessidade nutricional, agora você pode satisfazer o seu desejo. Eu tenho um monte de desejos, né? Eu amo doces. Abriu lá o Dunkin' Donuts, por exemplo, no Flamboyant, adorei, nunca tinha comido na minha vida. Experimentei, achei uma delícia. Tenho desejo de vez em quando de comer? Tenho desejo de vez em quando. Tenho desejo, às vezes consigo satisfazer o desejo, outras não. Mas suprir as necessidades nutricionais é o nosso dever. Então, quanto mais a sua alimentação for variada, quanto mais cores naturais existirem no seu cardápio, maior chance você tem de ter, então, saúde, sabe? Porque se a gente supre as nossas necessidades nutricionais e outras, né? A gente vai ter saúde. Provavelmente. É claro que a gente pode desenvolver doenças diversas na nossa vida que não estavam sob o nosso controle, né? Mas se a gente não suprir as necessidades nutricionais, com certeza, em médio ou longo prazo, nós vamos desenvolver problemas. Então, tenha uma alimentação variada. Existem alguns aplicativos, gente, muito perigosos e errados, sabe? Eu acompanho vários médicos que eu gosto, por exemplo, a doutora Samira Cotrim é uma ginecologista natural, por exemplo. E as pessoas às vezes falam lá, ela é maravilhosa, ela explica um monte de coisas, né, sobre métodos contraceptivos, sobre saúde da mulher. E aí as pessoas ficam lá, doutora, qual aplicativo a senhora indica para a gente acompanhar o ciclo menstrual, por exemplo? Ela fala, gente, não, o nosso corpo não vai poder ser monitorado por um aplicativo. Ela diz isso, né? O nosso corpo não é essa máquina que a gente espera que seja, às vezes, constantemente regular, que tudo seja... Não é. Então, esses dias eu vi a minha filha mexendo com um aplicativo sobre saúde, controle de peso, obesidade, corpo. E aí eu fui ver, olha só que sério, o aplicativo muito bonitinho, arrumado, ele falava apenas de quilocalorias, de carboidratos, proteínas e lipídios. Como se a nossa dieta alimentar fosse resumida apenas a isso, e não é.
Pessoas que ficam com uma dieta restrita aí a carboidratos, que são massas e doces, lipídios, óleos e gorduras e proteínas, carnes e ovos, e nem alguns alimentos de origem vegetal e animal, né? Não vão satisfazer suas necessidades nutricionais. Nós precisamos muito de sais minerais e vitaminas, de cálcio, magnésio, manganês, potássio, um monte de vitaminas. Então, e esses sais minerais e essas vitaminas nós encontramos abundante em frutas e verduras, em vegetais em geral, sabe? Então, cuidado aí com a sua alimentação, tente fazer uma dieta equilibrada, uma dieta colorida. Vou falar mais disso amanhã, mas assim, quando o seu prato, a sua refeição tem cores naturais variadas, em torno de 5 cores, tem grande chance dessa sua refeição estar bem nutritiva. O que seriam então, né? 5 cores. Vai fazer uma sopa de legumes. A sopa tem lá, tem cenoura, tem chuchu, tem vagem, tem batata, tem beterraba. Eu coloco tudo em sopa. Tem macarrão, tem feijão, tem carne. É uma sopa altamente nutritiva. Vai comer um prato de comida e tem lá o arroz branco, marrom, o feijão marrom, a carne ou ovo, ou não sei, a proteína lá que achar conveniente. Aí tem lá o tomatinho vermelhinho, o verde da alface, tem lá uma abóbora. Essas cores no prato representam nutrientes importantes para nós. Vai bater uma vitamina. Bate lá mamão, banana, abacate. Se põe lá um pedacinho de cada fruta, você vai ter uma vitamina muito nutritiva. Então pense nos nutrientes que o seu corpo precisa. É verdade que nós temos desejos, mas a nossa prioridade deve ser satisfazer as nossas necessidades. Satisfez a necessidade, tem condição de satisfazer o desejo? Satisfaça, mas não faça isso todo dia, sabe? Assim, como eu disse, a indústria alimentícia investe pesadamente em produzir alimentos viciantes, alimentos deliciosos, alimentos que viciam mesmo, que nos fascinam, que nos encantam, que, nossa, que são maravilhosos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maioria desses alimentos são ricos em calorias, em gorduras, em sódio e em açúcar. E isso, como eu disse, satisfazer o desejo de vez em quando, ok. Mas viver só de satisfazer desejo vai dar problema. Então, o meu conselho é que você, de segunda a sexta, pelo menos, esteja atento, sabe? À sua saúde, aquilo que você ingere, satisfaça as suas necessidades nutricionais, se movimente, durma bem, cuide, né, da sua saúde, para no final de semana você poder, sei lá, comer Professora, pizza, comer, né, coisas que você deseja. Então, vamos tentar, peraí só um pouquinho, Laura, vamos tentar pelo menos segunda a sexta ter uma rotina adequada, nutritiva, para a gente no final de semana poder, né, relaxar, comer as besteiras que quer comer, os desejos que quer satisfazer, sem grandes prejuízos. Pode falar, Ana Laura. então, professora, é normal a pessoa comer bem, comer tipo um tanto bom e não conseguir engordar por nada. É assim, infelizmente, eu tenho uma aula ótima que eu falo de dietas, de valores calóricos, mas não vai dar tempo da gente chegar nesse lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vocês estão numa idade de crescimento, de desenvolvimento físico e mental. E esse desenvolvimento, principalmente o mental, ele vai, as mudanças neurais em nós, elas vão intensamente desde o nosso nascimento até uns 24 anos de idade aproximadamente. O desenvolvimento físico não, ele para um pouco antes do desenvolvimento cerebral. Então, vocês estão numa idade de desenvolvimento.
o metabolismo de vocês exige muitas calorias, sabe? Então é muito comum o adolescente ter muito apetite e não engordar. As pessoas falam, às vezes quer ganhar massa muscular, quer encorpar, né? A criança não, mais o adolescente, ele quer se tornar adulto, parece que ele tem pressa, né, do corpo dele se desenvolver e se tornar adulto. E não é assim. Vocês, o que você pode observar, Ana Laura e outros, é o corpo dos adultos que são os seus antecedentes. Então, o corpo do adulto, da sua mãe, das suas tias, dos seus tios, do seu pai, dos seus avós, o corpo deles adulto será provavelmente o seu corpo quando você for adulta. E a maioria deles é uma tendência mundial, a gente observa que, principalmente depois dos 30 anos de idade, as pessoas tendem a engordar. Elas tendem a lutar contra um peso. É assim, 2/3 da população mundial, 2/3, vai ter problemas com obesidade, com sobrepeso. 1/3 não terá. Eu não sei como é a sua família, mas eu conheço famílias, mas é uma minoria, onde a família inteira é muito magra, o IMC é bem baixo e eles não engordam de jeito nenhum, mesmo adultos. Mas isso é 1/3 da população mundial. A maioria dos adultos tem uma forte tendência a engordar e a ter sobrepeso e a ter problemas de saúde. Então, vocês estão numa idade de muita saúde, o corpo de vocês, por estar em construção, ele consome muita energia. Então, às vezes, você ingere 3.000 quilocalorias por dia e não consegue engordar. E se a sua mãe, a sua tia, que tem mais de 30 anos de idade, fizeram o mesmo, elas vão engordar, porque o metabolismo da gente desacelera ao longo da idade. E se a gente continua comendo o mesmo tanto, com um metabolismo agora que exige menos calorias, aí a gente engorda. Então essa é a luta do adulto. A criança e o adolescente precisavam comer muito, porque estavam em desenvolvimento, tinha muito apetite, tinha um metabolismo acelerado, dilata o estômago nessa adolescência. Esse estômago grande exige mais alimento para ser satisfeito, e aí se torna um adulto comendo o mesmo tanto que comia antes, com o estômago dilatado. Um adulto agora que tem menos tempo de se exercitar, porque quando a gente casa, tem filhos e começa a trabalhar e a rotina muitas vezes não nos deixa, ou a gente mesmo não tem ânimo, não tem energia, vontade de se exercitar como era o adolescente muito ativo. Então, a gente vai ter menos gasto com a própria vida, comendo o mesmo tanto e gastando menos energia. Então, assim, não, eu te aconselho a não ficar preocupada com isso. Se a sua família, você pode responder ou não? Seus avós, seus tios, Então, pais? professora, tipo assim, minha mãe, ela era igual eu, tipo, ela era muito magra, ela não conseguia engordar. Aham. Aí minha avó enfiou vitamina nela, essas coisas, e ela engordou muito rápido. Aí depois ela teve que fazer até a bariátrica. Aí agora ela é Mesmo. muito magra e eu não consegui engordar por nada. Eu já fui em médico. Tipo assim, eu peso 40 desde o meu começo da adolescência. E eu não engordo. Aí eu já fui no médico, ele fala que eu tô abaixo do peso, mas que é meu biotipo. Mas não, a sua história é linda. Presta atenção. Observe a história da sua mãe. A história da sua família fala muito. Se você sabe que a sua mãe tinha o corpo que você tem, você não quer repetir a história dela, né? Pense que não. Fazer uma cirurgia bariátrica, fazer cirurgia qualquer, não é fácil, a recuperação é difícil, gera-se flacidez na pele, né? Muita gente faz bariátrica, depois tem que fazer retirada de pele. Então fica calma. Você
tá saudável, tá suprindo suas necessidades, tá bem assim, fazer atividade física é ótimo, sabe? Aumenta a massa muscular, mas não é aquele desequilíbrio, aquela maluquice de ficar fortona, não. Acho que é fazer uma atividade para você ter saúde e calma. Seu corpo vai mudar ainda, muito. Você vai ter filhos, acho que sim, né? Não sei. Mas você vai, talvez, usar anticoncepcional, que, né, abala o nosso corpo. Então, fica calma. Isso vai passar. E se você forçar, como a sua mãe fez, né, igual a avó, que deu vitamina, que deu coisas para aumentar o apetite, talvez, para não sei o quê, e aí ela engordou muito. Isso trouxe para ela problemas diversos, aí teve que fazer cirurgia. Aí, eu imagino que a pele sofre muito, né? Estica e volta, e é estria, é flacidez, Então, assim, te aconselho a ficar calma, vai, assim, não é que você vai ter o corpo sonhado, esse corpo padrão que, sabe assim, que a mídia tenta nos convencer de que é o corpo ideal. Não, né? Acho que é exagero. Faz cirurgia, a mulherada coloca, injeta coisa no bumbum, coloca silicone, arranca costela, faz lipo, sei lá, né? A mulherada aí, às vezes, por vazios emocionais, eu penso, às vezes tem, assim, tem a ambição, né, de ter aquele corpo perfeito, aquele corpão lindo. Acho que não é por aí, sabe, Ana Laura? Pensa aí no histórico mesmo da sua família. Não força muito isso, não. Se ame, se aceite, cuide de você, sabe? E se quiser fazer algumas mudanças, como eu disse, fazer atividade física é ótimo. É, Talvez algum dia, sei lá, vai fazer alguma coisa para as magras, as pessoas mais magras, eu percebo assim que elas às vezes elas têm muito pouco seio, incomoda. Então, um dia, se quiser colocar um silicone, coloque. Mas assim, cuidado para não ficar, sabe, muito focada na aparência, no corpo, né? Tem gente que fica viciada em cirurgia, viciado em, sabe, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Acho que a mídia nos mostra um corpo assim, muito irreal, sabe? Acho que a gente tem que buscar, assim, refletir e ter saúde, sabe? Acho que você não precisa se preocupar, não. Acho que você tem que cuidar, suprir as necessidades. Entendi, professora. Muito obrigada. Acho que é isso, sabe? A gente tem mesmo um biotipo. Eu tenho um biotipo de ser cheinha. Acho ruim assim também. Minha mãe era muito magra, não gostava de obesidade. A minha mãe, eu acho que a minha mãe era uma gordofóbica, sabe? É quando a pessoa tem fobia de gente gorda. E eu sempre fui cheinha e a minha mãe na minha adolescência falava muito. E aí eu cresci com um monte de complexos e hoje, nossa, eu a amo, a respeito, a honro, entendo, né, o medo dela, as aflições que ela tinha de me ver comendo demais, de me ver engordando. Nunca fui obesa, mas eu tinha um pouco de sobrepeso, tenho, né, hoje, agora, então, com quase na menopausa, agora que eu tenho mesmo. Mas a gente tem um biotipo mesmo, que a gente nasce com ele, que a gente pode alterar um pouco, né? Quando eu fico passando fome, fazendo umas dietas mais restritivas, assim, consigo manter um IMC legal e tal, mas nunca vou ser magra, magra, só se eu ficar doente mesmo, para eu ser uma magra, por exemplo, como você se sente magra, sabe? Então, acho que é o biotipo mesmo. É isso. Professora, eu tenho uma dúvida. Qual que seria assim, a melhor forma de manter um corpo ou de emagrecer após a menopausa? Ai, gente, a menopausa, ela traz muitos desafios, sabe? Como eu disse, eu não sei que hora você entrou na aula, Beatriz, mas é assim. Quando a gente é criança, adolescente, jovem, o nosso metabolismo faz a gente, então, precisar de muitas calorias para se manter bem. O tamanho do nosso estômago, no estômago de uma pessoa normal, ele cabe em torno de meio litro. É um volume de 500 ml.
o estômago de uma pessoa normal. Aí o que pode acontecer ao longo da vida pelas tentações, né? Que as indústrias, os restaurantes, as lanchonetes, a gente vê aquelas porções gigantes, né? De fast foods em geral, eles têm 1 litro de bebida, um sanduíche desse tamanho, batata, não sei o quê. Essas porções gigantes, elas nos ajudam, elas nos atraem, né? E elas nos ajudam a dilatar o nosso estômago. O nosso estômago é um órgão flexível, sabe? Ele pode aumentar ao longo da nossa vida, principalmente. Ele pode diminuir também, mas é difícil. Uma pessoa que é anoréxica, por exemplo, que fica comendo, vomitando, ela pode diminuir o estômago dela, mas ela pode ter muitos problemas com isso. Ao longo da nossa vida, hoje, a indústria alimentícia nos leva a dilatar o estômago. Então, se a gente chegar na vida adulta com o estômago dilatado, olha só que trágico essa combinação. O nosso metabolismo vai desacelerar. Isso quer dizer que a gente vai comer o mesmo tanto e engordar, porque a gente está ingerindo o mesmo tanto de calorias, mas o nosso corpo agora não consome mais aquele tanto de caloria que o jovem consumia. Como eu disse, o jovem geralmente é muito ativo, faz esporte, não sei o quê. Quando a gente se torna adulto, aí tem a vida, tem os relacionamentos, tem os filhos, tem a rotina, a gente tem um cansaço, não sei o quê, diminui. Então, mantém o mesmo nível, mantém a mesma quantidade de calorias, não gasta mais o mesmo tanto de calorias como antes, não faz o mesmo tanto de atividade como fazia. E aí a gente então tem uma combinação trágica, né? A maioria das pessoas engordam na vida adulta, principalmente por causa desse estômago dilatado. Porque você come o tanto que seu estômago exige de você. A gente só para de comer e só fica satisfeito quando o nosso estômago está saciado. Então, quanto maior é o estômago, eu assisto aquele programa Quilos Mortais. Tem gente lá que o estômago está cabendo 6 litros, 8 litros de alimento, volume, né, de 6 litros. E o estômago de uma pessoa normal deveria ser de 500 ml. Como é que esse estômago fica tão gigante? Comendo em excesso. Você força o seu estômago a ingerir, a suportar mais, porque é assim, você sentou para comer, você está satisfeita, devia levantar da mesa e sair, fazer as coisas que tem que fazer. Ficar lá na mesa, comendo, o alimento lá exposto na mesa, a indústria te incentivando a comer muito, as propagandas, o estômago dilata e aí engorda. A menopausa, por si só, ela não deveria engordar a gente, mas são vários fatores. É a falta de atividade física, é o estômago dilatado, são hábitos que não são saudáveis, sabe? Então, resumindo, a gente deveria comer menos e comer melhor, ingerir menos alimentos, mas alimentos nutritivos que supram as nossas necessidades, fazer atividade física, é isso. Só que a mulher, depois que entra na menopausa, eu não entrei, não sei. Não, na verdade, gente, estou falando errado. A gente entra no climatério, que é um período de mudanças no corpo, onde a mulher vai começar a ter falhas na menstruação. A menopausa é só a última menstruação da vida, que a gente não sabe quando será. Então, a menarca é a primeira menstruação da vida, que a menina também não sabe que dia será. E a menopausa é a última da vida. Então, a mulher entra no climatério e já começa a sentir um monte de coisas diferentes, principalmente por causa dos hormônios atuando nela. Então, ela entra nesse climatério, fica meses, talvez até mais de um ano nesse climatério. Ela não entra na menopausa mesmo. Ela entra no climatério e um dia ela vai ter a última menstruação da vida. E ela só vai saber que é a última porque depois de meses ela nunca mais menstrua. Ela fala, nossa, a minha menopausa aconteceu. Respondi, Beatriz?
Acho que sim, é que eu perguntei, porque, por exemplo, assim, a minha mãe, ela era magra, ela come pouco, tudo mais. E quando ela entrou na menopausa, ela engordou bastante e, tipo assim, ela não conseguia voltar ao peso antigo. Mas isso foi depois de quantos anos, assim, que aconteceu isso com ela? Você sabe? A partir dos 49, eu acho. 49. Pois é. O principal, assim, foi nos 50. Então, mas é isso, é um conjunto de fatores, sabe? Às vezes a gente já tem, come, né? Vai para restaurante, porque assim, o jovem, ele depende, né, dos outros, falta dinheiro, não conhece tantas coisas gostosas ainda. Então, não é só a menopausa, é um conjunto de fatores, sabe? Tem que investigar, mas é bom também, às vezes, ver com um endocrinologista. O endocrinologista é um médico que pode verificar os hormônios e verificar, assim, o que aconteceu de fato. Porque não era para ela ter engordado muito, assim, de uma vez, depois de uma idade específica, sabe? Se não sei, talvez seja bom investigar. Porque se ela está com uma alimentação saudável, está fazendo atividade física, não era para isso acontecer, não. A gente vai engordando de pouquinho em pouquinho. Depois dos 30, geralmente vai engordando 2 quilos por ano, sabe? Vai engordando, engordando, engordando devagarzinho. Engordar muito, então pode ser que seja necessário investigar com um endocrinologista. É isso. Não tem fórmula mágica, sabe? É mais ou menos isso. Mais alguma coisa, pessoal? Não, Tudo acho que certo? não. Vou encerrar. Vocês vão ter uma aula daqui a pouquinho, 4 minutos. Fiquem com Deus, até amanhã. Eu já fiz a filmagem e até amanhã, então a gente continua esse assunto e vou falar da prova também. Tá bom, até amanhã, Tá, tchau, professora. Fica com obrigada. Deus. Amém também. Tchau, professora. Tchau, obrigada.